Hoje a aula vai falar sobre renúncia e eu queria que você abrisse a tua Bíblia, irmãos, em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17. Melhor, vamos começar aqui do 16. Diz assim: Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E vamos ler também Romanos 6. Versículo 1. Romanos 6, verso 1. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Diga isso, meu velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Hoje nós vamos entender melhor o que Jesus falou sobre morrer para si mesmo. Jesus, ele subiu à cruz em nosso lugar para nos salvar, para trazer sobre ele absorver sobre ele todas as nossas maldições, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, para que absorvesse sobre ele todas as nossas enfermidades, doenças do corpo, da alma, mau caráter da gente. Mas ele fez isso para que a gente tivesse acesso ao Pai, para que a gente fosse perdoado e para que a gente tivesse uma segunda chance, para que a gente tivesse uma outra vida, uma nova vida através dele. Só que, irmãos, a gente tem uma cruz também, que a gente tem que tomar sobre nós, e para que a gente possa estar capacitado para seguir a Jesus. Ninguém que quer seguir a Jesus pode negar esta cruz, pode recuar diante desta cruz. Isso, quando Jesus fala em Mateus 16, 24, o seguinte, Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, me seguir, Jesus não forçou ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Mas se você quiser segui-lo, se você quiser que ele seja seu Senhor, o seu Deus, é necessário negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E aí, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quer perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, as aulas que nós temos tido durante esses meses falam sobre ganhar e consolidar vidas. Ou seja, eu mesmo tenho que ser a primeira pessoa a que a minha vida seja ganha. Porque não adianta eu querer ganhar o mundo inteiro, mas se eu não crer, se eu não me negar, se eu não tomar a minha cruz, eu posso até pregar, eu posso até transmitir as boas novas e as outras pessoas podem até ser salvas. Mas eu posso me perder. E isso é uma possibilidade, porque Jesus falou que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma. Então isso é uma possibilidade.
Então nós estamos aprendendo com o Senhor também a evangelizar, também a compartilhar. Mas nós temos que ser os primeiros a sermos tratados. Temos que ter a convicção de que nós estamos salvos. De que nós tomamos esse passo ao escolher seguir a Jesus. Será que nós realmente temos tomado a nossa cruz e negado a nós mesmos? A cruz é o lugar onde a gente morre, irmãos. A cruz, quando você olha para uma cruz, você vê ali um simbolismo do que Jesus fez por nós? Sim, é. Quando você olha para uma cruz, é o simbolismo de que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo? Sim, é. Mas também é o lugar onde você tem que olhar, onde você tem que se deparar e saber que ali você tem que morrer. E que morte é essa? É a morte do seu eu. É a morte da sua carne. Como a gente leu aqui em Romanos 6. A graça do Senhor Jesus está sobre nós. Ele fez todo o sacrifício por nós. Ele nos abriu caminho até o Pai. Ele nos absolveu dos nossos pecados. A gente tem direito, através de Jesus agora, de termos uma vida nova, sim. Mas Jesus fez a parte dele. Agora, quando a gente olha para a cruz e vê o que Jesus fez, agora significa que a gente tem que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude em relação ao que ele fez. E como é que quando a gente olha para a cruz, como que a gente retribui ao Senhor? O que a gente dá para o Senhor agora? Também a nossa vida. Morrendo para nós mesmos, matando a nossa carne. Pois Paulo fala, se a graça de Deus está sobre nós, se não, assim como a graça de Deus está sobre nós não podemos mais viver em pecado. Não podemos mais viver pecando, porque nós morremos. O nosso velho homem, a nossa velha mulher, o nosso velho eu, foi crucificado com Cristo. Mas o que é carne? Como é que, o que eu mato? O que eu tenho que matar, né? O que é carne, ó? A carne, quando ele fala, compreende todo o nosso ser. A carne diz respeito ao nosso corpo, aqui que você toca, sim, teu corpo físico. Mas não só isso, ele compreende também a sua alma. Na sua alma, queridos, estão as suas vontades, estão os seus sonhos, estão os seus sentimentos, na sua alma. Você é uma pessoa que sente as coisas, tanto ruins quanto boas. E a sua alma pode ser sadia ou pode ser doente. Compreende seu corpo, compreende sua alma e compreende sua mente. É na sua mente que você toma as suas decisões. Mas tudo isso, corpo, a alma e a mente do ser humano, foi afetado pelo pecado. Então a gente precisa realmente matar a carne. Para que agora o novo homem, a nova mulher, tenha um corpo diferente, tenha uma alma diferente, uma mente sã. A mente de Cristo. Não mais o que a gente quer fazer, não mais os nossos desejos. E o Senhor, Ele quer que a gente tenha a carne crucificada. Porque senão, queridos, nós vamos conflitar entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Como nós lemos aqui. O Espírito, ele quer fazer algumas coisas e a carne não quer. Nós temos uma guerra dentro da gente. Há um combate dentro de nós todos os dias. Todos os dias. Você tem essa milícia dentro de você. Onde o Espírito de Deus se comunica com o seu Espírito. E te instrui e te motiva para fazer coisas. Para deixar de fazer coisas. Para realizar certas ações. E a sua carne, ela está ali e ela luta contra, ela resiste.
Quando a gente lê esse texto de Romanos, a gente percebe que a nossa carne, ela não é passiva. Ela não aceita o senhorio do Senhor passivamente. Ela tem uma vontade própria, ela resiste. Quando você lê a palavra e a sua carne está muito alimentada, ao invés de estar crucificada, até quando você lê algumas promessas, a sua carne zomba. A sua carne não acredita. Porque ela tem vontade própria, mas se ela morrer, se ela for crucificada de fato em Jesus, aí você vai ter mais liberdade para andar no Espírito de Deus. Mas essa decisão, queridos, tem que fazer todo dia. Não basta fazer isso uma vez, porque os dias são diferentes e cada dia é um dia novo. Com possibilidades novas, com coisas novas para serem feitas. A tua vida, a minha vida é dinâmica. Não é uma coisa estagnada. Você escreve a tua história todos os dias, você sabia disso? Todos os dias você está escrevendo a sua própria história. Então essa decisão tem que ser feita diariamente. Ou anda no poder da carne, onde seu corpo, sua alma e a sua mente vão acontecer, ou você decide cada dia andar no Espírito. E deixar o Espírito de Deus se comunicar com o seu espírito humano de forma mais livre, de forma mais à vontade, queridos. Às vezes tem dias que quando a gente começa a deixar a carne muito forte, parece que o espírito nosso fica como que um lugar apertado, gritando, mas a carne vai sufocando a voz dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalonicenses, para eles, olha, cuidado, não extingais o espírito. Extingais, não apague esse fogo. Porque a carne briga com o espírito. E se você dá mais alimento para a carne, mais munição para ela, você afasta. Você apaga esse fogo do Espírito de Deus dentro de você. Então decida. Hoje, amanhã e depois de amanhã, e nos próximos 10 anos da sua vida, quantos dias Deus te der nessa terra, a andar no Espírito. Todos os dias a gente tem que fazer essa escolha. A solução para vencermos os desejos pecaminosos da nossa natureza humana é isso, vivendo todos os dias, queridos. No poder do Espírito Santo, sob o senhorio de Cristo. Viver na carne ou viver no Espírito. O que você decide? Uma decisão que só você, uma escolha que só você pode fazer. É necessário morrer para si mesmo. E aí o texto de Mateus, que a gente lê depois, que nós já lemos aqui, onde ele fala que é necessário que você tome sua cruz, que você se renuncie, para que você possa ser um discípulo dele. Matar o eu é doloroso. E como a gente já falou aqui, o eu tem vontade própria, ele resiste, ele clama, ele grita, ele esperneia, ele não quer morrer. Isso vai ser doloroso, com certeza. Mas vale a pena. Mas uma coisa para você lembrar, o eu, ele nunca pode ser melhorado, nem aperfeiçoado, sua vontade pecaminosa. Não dá para melhorar ela. Não dá para fazer ela menos ruim. Não, ou morre. Não dá para ser aperfeiçoado. Tem que ser crucificado. Estava lendo uma vez a história extrema, do irmão que escreveu Peregrino, o livro Peregrino, e ele passou mais de uma década preso lá na Inglaterra por causa da fé dele.
Falavam que ele era um herege, que ele era um fanático. Ele pregava nas ruas. E ele, na opinião das autoridades, ele era uma ameaça para a sociedade, então prenderam ele. E sempre, de tempos em tempos, iam até ele para perguntar se ele tinha mudado de ideia. Se ele ia parar de pregar e se ele ia negar esse Jesus dele. E ele sempre falava que não tinha mudado de ideia. E que nunca ia parar de pregar. E que se soltassem ele, no dia seguinte ele estava nas ruas pregando. Só que esse homem tinha mulher, ele era jovem. Ele tinha esposa, ele tinha filhos. E ele era quem sustentava a casa dele. Mas aí o pai de família é retirado, colocado na prisão, debaixo dessa acusação de pregar Jesus. E a mulher dele e os filhos dele desamparados. E aí um dia ele percebendo que o tempo foi passando, e ele continuava na prisão. E aí ele fez uma oração diante de Deus e falou: Senhor, eu estou sofrendo demais por estar longe da minha família. Por eu saber que a minha filhinha cega vai, além de tudo isso que ela tem que enfrentar na vida por ser cega, ainda está com a ausência de mim. Eu não estou lá para proteger, eu não estou lá para prover, eu não estou lá para encorajar minha esposa, meus filhos. E se eu morrer aqui? E se eu nunca mais voltar? Essa angústia, isso está me matando. Está me matando mais do que ficar ali, naquelas praticamente masmorras, onde não tinha nada, irmãos, nem travesseiro, nada de higiene, de conforto, nada. A angústia dele era interna. E aí ele fez uma oração, onde ele falou: Senhor, hoje eu preciso morrer. Morrer para mim, morrer para minha esposa, morrer para os meus filhos. Preciso morrer. E eles precisam morrer para mim. Porque senão eu não vou conseguir viver um dia mais neste lugar. Eu tenho que aprender, a partir de hoje, a viver como que só tendo o Senhor. Eu não posso mais ter expectativa com nenhum sonho. Eu não posso ter expectativa. Eu tenho que olhar só para o Senhor. Só para o Senhor. E ali ele faz essa oração e chora e faz essa oração. E ali ele sente a presença de Deus e pode se levantar. Passado todos aqueles anos, ele volta para casa, sim, ali vê a sua esposa, seus filhos. Passa mais alguns anos com eles, prega, escreve mais outros livros. E quando está com 60 anos, ele morre de uma febre. Mas na casa dele, com a família dele. Mas ele poderia ter morrido antes, porque as angústias que tem dentro da gente também nos matam, irmãos. Os cientistas mesmo falam que os tipos de câncer que tem, por ser uma doença, câncer é uma doença psicossomática, ou seja, que ela acumula sobre si, né, é como se as emoções desencadeassem essa mutação nas células. Ele poderia ter desenvolvido isso, de tanta tristeza. A tristeza também mata. Depressão mata. Mas ele consegue ali ir à cruz, queridos. E ele morre ali. E se a gente não fizer isso, realmente, a gente perde a nossa vida. A gente acha que quando não renuncia as coisas pelo Senhor, e quando a gente briga para que as nossas vontades sejam feitas, a gente acha que a nossa vida a gente vai ganhar. A gente acha que a gente vai viver os nossos sonhos, mas a verdade você perde. Ele ia perder a vida dele, dia após dia, se ele não tivesse tomado essa decisão.
Como podemos morrer para nós mesmos no nosso dia a dia? Como que isso é possível? Como que é possível matar a nossa carne em termos práticos, né? Bom, a minha carne tem vontades, eu tenho sentimentos, eu posso ter sentimentos e projetos que não são da parte do Senhor. Você já pensou para parar nisso, para pensar nisso? Quais são as suas vontades? O que você quer fazer nessa semana? O que você quer fazer neste final de ano? O que você quer fazer ano que vem? O que você quer que aconteça na sua família? Já parou para pensar que pode ter alguma coisa aí que é sua vontade, mas pode não ser a vontade do Senhor? E morrer para si mesmo significa isso. Dizer não para você mesmo. A palavra fala que Salomão tinha muita sabedoria, muita riqueza, muito prestígio, muito poder. E ele mesmo fala acerca dele, né? Eu não me neguei bem nenhum. O que ele queria fazer, ele fazia. No templo, no palácio do Salomão. Queria colocar as piscinas, tal, lá dentro, banheira de hidromassagem, ele colocava. Queria contratar 300 cantores para uma festa dele, só para cantar lá, ele fazia. Ele não se negava bem nenhum. Queria ter um harém com 1000 mulheres, ele teve. Queria fazer roupas de fios de ouro, fazia. Mas e quando você tem o recurso para fazer, a saúde para fazer certas coisas, a oportunidade, mas você sabe que aquilo é errado, e aí você tem a coragem de falar, não faço, porque isso não é bom para mim, isso é se renunciar. Isso é o que a gente tem que fazer. Como eu posso morrer para mim mesmo? Dizendo não para pensamentos, ações e omissões que eu sei que agradam a minha carne. E dizendo sim para ações, atividades espirituais que a minha vontade, que a minha carne prontamente ia rejeitar. É assim, queridos, que a gente vai morrendo para nós mesmos no nosso dia a dia. Diga não para aquilo que você sabe que é exclusivamente vontade da carne e que não é bom. E diga sim para as coisas de Deus. Diga sim para o reino do Senhor. Busque o reino do Senhor, porque a tua carne prontamente vai rejeitar isso. No seu dia a dia, você tem que tomar essa atitude. Romanos 6,12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais. Está vendo que essa ação da falta de renúncia age primeiro na mente, na alma e depois no seu próprio corpo? Teu corpo vai executar isso. A palavra fala que tem pés que se apressam, né, para fazer o mal. Você pensa, você alimenta aquilo na sua alma e você pega teu corpo, seus pezinhos, a sua mãozinha, a sua boquinha e vai lá e faz. E fala. E age. E ele fala, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pensamentos que você alimenta, ou pensamentos que o diabo lança sobre você, vai fazer com que você fale coisas que você não devia fazer. A sua boca, ela deve sair dela bênção, mas às vezes sai maldição. Tem que sair vida, mas às vezes sai morte. Porque o teu corpo está obedecendo a esse comando. Que o autocontrole, muitas vezes, não permite que você tenha. Você não tem autocontrole. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça.
Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Irmãos, não combina com a gente mais um montão de coisa que o velho homem fazia. Você já morreu, é outra vida. Não combina a gente continuar, sabe, maldizendo as pessoas como fazia antigamente. Não combina mais com a gente, não combina mais com a nossa boca. Não combina mais com os nossos olhos ficar vendo certas coisas, certos filmes, certas revistas, certos sites. Não combina mais os nossos ouvidinhos santos e ungidos ficar ouvindo certas músicas. Ou que são pornográficas, ou que são de duplo sentido, ou que são muitas vezes usadas como paródias, até para ofender a nossa fé. Não combina mais. Não permitam que o seu corpo, os membros do seu corpo sejam instrumentos de injustiça. Porque você morreu, mas você nasceu de Deus, então você tem que viver uma vida nova. Embora Cristo lhe capacite a viver livre, embora o Espírito de Deus esteja em você, e você está todo armado, equipado para viver uma vida nova, só você que pode tomar a decisão de se submeter à vontade de Deus. Irmãos, porque Deus, a vontade de Deus é esta, que todos venham a se salvar. A vontade de Deus é que todos entendam que Ele ama a gente, porque Ele já provou o seu amor através de Cristo Jesus. A vontade de Deus é que todos nós sejamos pessoas curadas, livres, sabe? Livres da inveja, livres do materialismo, livres da fofoca, livres da hipocrisia, livres do roubo, do desprezo. É vontade de Deus isso. Mas só você que pode tomar a decisão de viver dessa forma. Só você que pode tomar a decisão de se guardar, de ser uma pessoa que não anda segundo o ritmo do mundo aí. Só você que pode tomar a decisão de crer em coisas que a maioria das pessoas não creem. Só você que pode tomar essa decisão de se render a Jesus. Porque tem muita gente, mas é muita gente, que resiste com o senhorio do Senhor, que resiste com a vontade de Deus. Muitos jovens fazem isso. Muitas mães de famílias fazem isso. Muitos pais de família fazem isso. Quantas famílias Deus quer ver felizes, com um lar cheio de paz, queridos. Como Deus quer ver as nossas crianças, as crianças dele, cheias de paz, tranquilidade, alegres, sabe? Honradas, que sabem honrar, que sabem obedecer, que sabem se submeter. Porque crianças vão crescer, vão se tornar jovens e adultos, que se não aprenderam a obediência, se não aprenderam na infância a se submeter à autoridade, vão ser jovens delinquentes. Vão ser homens e mulheres inconsequentes. Que quando perde a cabeça, que quando se enche, joga os 2 filhos gêmeos da janela, do 4º andar, entendeu? Inconsequência total. Não aprende a respeitar o espaço do outro, não aprende a ser gentil. Simplesmente vai para o trânsito, fecha mesmo o outro. E se achar ruim, briga também. E se sentir provocado, desce do carro com alguma coisa na mão e arrebenta a cabeça do outro. Não aprende, desde criança, os limites, o espaço, a respeitar, a amar. Vai crescer, vai se tornar assim. Não vai ser um pai que ama a esposa, que ama os filhos. Não vai ser uma esposa que ama o esposo e ama os filhos. Vai ser sempre aquela pessoa egoísta,
E não é assim, não é essa geração, não é este povo que o Senhor quer estabelecer na terra. Que não é a este povo que Deus quer dar poder. Não é assim. Não se pode dar poder para um delinquente, pode? Pode-se dar poder para um ditador? Não pode. Pode-se dar poder para uma pessoa invejosa? Não pode. Por isso, Deus quer nos dar poder. Deus quer realizar grandes coisas em nós, mas a gente precisa, queridos, passar por esse processo de morte. Morte para nós mesmos, senão a gente não está capacitado, não dá nem para começar, não dá nem para seguir Jesus. Porque senão essas pessoas, elas podem até começar bem, podem até em um momento renunciar, mas isso é um processo constante. A renúncia é um processo também de fidelidade a Deus. Renuncio hoje, amanhã renuncio de novo, amanhã renuncio de novo. Porque senão as pessoas podem começar renunciando, depois ela toma a vida dela nas mãos de novo. E aí era uma bênção no passado, hoje não é mais. Por causa disso. Aí até o poder que ela recebe de Deus, ela vai usar mal, ela vai transformar a bênção que ela recebeu em maldição para os outros. Por causa disso, em algum momento da sua vida, parou de se renunciar. Em algum momento da sua vida, tomou o senhorio da mão de Jesus e colocou sobre si de novo. Agora ele está se governando de novo. O eu não dá para ser aperfeiçoado nem melhorado, tem que ser crucificado. Quem se recusa a negar-se a si mesmo, perde a alegria e perde a confiança. O que acontecerá com você se você se recusar a tomar a sua cruz completamente? O que vai acontecer com você? Você perde o teu vigor espiritual. Você perde a alegria, você perde o prazer em Deus e nas coisas de Deus e no povo de Deus. Você perde o zelo. Você fica cansado. Você fica desanimado. Você fica frustrado. Tudo que é espiritual vai se tornar muito pesado. E vai ficar difícil demais de resistir às tentações. Não vai acontecer nada. Mesmo que aconteça, você não vai ver. Muitos estão vivendo uma vida sem graça. Estão na igreja, mas estão vivendo uma vida sem graça. Monótona. Nada acontece. Não tem alegria. Vem para a igreja, não acha graça na palavra. Não acha graça no louvor. Não vê sentido para isso mais. Estou doente, estou chateado, estou nervoso, estou preocupado, estou isso, estou aquilo, ninguém percebe, estou sozinho. Vem para a igreja, pastor, quer que eu pule? Fala aí para eu dar um grito de louvor. Dar um brado de vitória. Que vitória? Eu não tenho vitória. Minha semana foi um caos. Tudo que eu queria acontecer não aconteceu. Que dá brado de vitória que nada. Próximo culto eu venho na hora da mensagem, pronto. Não tem que para pular essa etapa. Quer ficar sentado na hora do louvor. É hora de você dar para Deus, as pessoas estão vindo. Essas pessoas que se negam a se negar, né? A crucificar, elas vão ver graça no culto, irmãos. Que dirá na sua vida cotidiana que nenhum crente está vendo. Não tem prazer, não quer vir no culto. A palavra, esperava mais. Só isso. Já acabou? Não me fez chorar, não me fez rir. O pastor não estava inspirado hoje, não. Senti nada. Absolutamente nada. É isso, queridos. Não tem mais alegria em Deus e nem nas coisas do Senhor.
não vê sentido para louvar a Deus. Ele não percebe que Deus está ali. Ele não crê. Ele está morto para Deus. Está vivo para o seu pecado, mas está morto para Deus. Então, morto não vê, não é? Não sente, não toca, não faz nada. E devia ser o contrário. Tinha que estar vivo para Deus e morto para o pecado. O Espírito tinha que estar vivo para Deus e morto para a sua carne e para as suas vontades. Essa é a razão de muita gente estar desanimada, está querendo mudar de igreja, está querendo procurar diversão em outros lugares, porque a igreja não dá diversão. Ela não fica feliz nisso. A pessoa, quando ela nega a cruz, quando ela olha para a cruz, ao invés de subir a cruz para morrer para si mesmo, ela recua. E aí ela retorna a viver no seu próprio poder. Ela toma das mãos do Senhor o governo e ela começa a se autogovernar de novo. Em algum ponto importante da vida, se defrontaram com a cruz e recuaram. Recuaram. Irmãos, isso é uma tragédia. É uma tragédia isso. Você, como cristão, entenda uma coisa. Se você nunca entendeu isso, entenda hoje isso. Cristão tem que ser corajoso. Uma mulher cristã tem que ser corajosa. Um pai, uma mãe cristã tem que ser corajosa. Um jovem cristão tem que ser corajoso. Porque haverão diante deles, de cada um de nós, desafios. E todos os dias, irmãos, haverá essa cruz para você morrer. Todo dia. Todo dia. E você tem que ter coragem para ir lá e renunciar. Ir lá, Senhor, eu vou subir, eu vou morrer. Eu quero morrer, eu preciso morrer para mim mesmo. Eu não posso fazer minha vontade. Eu já vi isso, eu já vi esse filme. Eu sei que se eu fizer as minhas vontades, Senhor, nada de bom acontece, porque eu já vivi assim antes do teu senhorio. Aí um dia você se encontra com Jesus, você entende o amor dele, você recebe o amor dele, você confessa com os teus lábios que ele é o seu Senhor, você não pode voltar atrás. Se você voltar atrás, você vai viver aquela vidinha que você vivia antes do Senhor. Agora é caminho sem volta, se você quer ser feliz. Se você realmente quer ter uma vida abundante, é caminho sem volta. Você vai ter que olhar a cruz e subir a ela para morrer. Você vai ter que olhar aquelas águas do Espírito de Deus, assim como Ezequiel viu. No templo do Senhor fluíam águas que passavam debaixo da porta do templo de Deus, que simboliza ali a presença do Senhor. E aquelas águas iam aumentando e chegando até ele. E aí as águas estavam ali nos calcanhares, depois aquelas águas continuavam vindo da presença do Senhor e começou a chegar no joelho dele, e continuou vindo, e aí chegou nos lombos, na cintura dele, e mais, então ele teve que tomar uma decisão. Ou eu vou embora e recuo, ou eu me lanço de cabeça nesse rio, porque ele fala, era um rio caudaloso, forte, com correnteza. Você tem que tomar essa decisão todo dia. Vai se enfiar de cabeça ou vai recuar, não tem terceira opção, queridos. Ou está com o Senhor ou não está. Ou é cristão valente ou é cristão medroso, covarde, tímido. Tímido não entra no reino de Deus. Eu estou falando isso, não é só de entrar no inferno, não. Estou falando, não entra no reino aqui, ó, não desfruta aqui. Não vive vitória aqui. Porque Jesus estabeleceu o reino dele aqui agora. Pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus chegou. Jesus já veio, já está aqui. Mas tímido não tem acesso, não desfruta do reino. Não desfruta das vitórias do Senhor mesmo. Aí vive assim, ó, dá mau testemunho com a sua cara. Dá mau testemunho com a sua vida. Cansado, desanimado, chateado. Poxa, super instável. Não é uma pessoa firme. Cristão
tem que ser corajoso. Tem que ser firme. Tem que ser perseverante. Tem que ser forte. Porque se chegar o dia mal e você for frouxo, a palavra fala, sua força é pequena. Quando chega o dia em que te confrontam, seja forte, permanece ali, não muda de ideia não. Não seja politicamente correto não. Mantenha firmeza, porque no dia do confronto, no dia da adversidade, no dia da doença, no dia do desprezo, porque chega esses dias para todo mundo, no dia da perda, no dia da frustração, tem que ser forte, porque senão, se for frouxo, a força é pequena. Não tem força. Você tem que decidir ser corajoso, queridos. Senão, você vai estar nesse rol aí dos cansados, desanimados, chateados, fracote. Que time você quer estar, hein? Que time você escolhe estar? Essa decisão só você pode tomar. Não posso tomar por você. Eu tenho que tomar por mim. Você não pode tomar pelo teu marido, você não pode tomar pela tua esposa, você não pode tomar pelos seus filhos, você não pode tomar pelos seus pais. Você tem que tomar por você. Que time você quer estar aí? Quando Deus fizer a separação, quer estar no meio do trigo ou você quer estar no meio do joio? Quer estar no meio daqueles que voltam quando a guerra é instaurada? Ah, eu estou com medo, volto para casa? Ou quer estar no time dos 300, valentes de Deus? Fala assim, nós vamos com tudo. Estou com medo, minha carne está tremendo, mas eu vou. Não somos, irmãos, o povo de Deus não é daqueles que retrocedem, não. Não é daqueles que recuam, é daqueles que avançam para alcançar a vitória. A vitória está lá na frente, irmãos. Está lá na frente, não está lá atrás. Você já passou por ali. A vitória está na frente, tem que avançar, tem que continuar. Mas se você percebeu que você não tomou a sua cruz aí, você precisa se arrepender, voltar onde você caiu. Volta onde a cruz está. Sobe nela e morre. Essa é a cura para você receber alegria de novo, para você se encher do poder de Deus, da força de Deus. Tem que se arrepender e voltar aonde você caiu. Você nunca teve que renunciar a nada. Você sabe dentro de você que tem coisas que você precisa lançar fora? Tem coisas na sua vida que você sabe que se Deus te pedisse, você não daria? Tem sonhos que você não abre mão? Tem algumas coisas na minha vida que eu já renunciei. E tem coisas que eu ainda vou precisar aprender a renunciar. Mas as coisas que eu já renunciei, como carreira, como faculdade, como sonhos que eu tinha, e a situação me fez renunciar. As coisas que aconteceram na minha vida me fez renunciar. Eu tinha que escolher. Ou eu continuo nesse sonho, continuo fazendo essa faculdade, ou eu largo mão. Ou eu vou continuar esse meu trabalho aqui, a minha clínica, quero ser bem-sucedida na minha carreira e vou ter que abrir mão da minha família e do ministério. Não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tinha condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Até o tempo que eu consegui conciliar, eu conciliei, mas chegou um momento que não tinha mais. Os dias de culto, eu vinha para o culto, eu ficava trabalhando. E isso ia, pouco a pouco, extinguindo o meu ministério. Porque eu não tinha mais tempo. Eu não tinha mais saúde. Eu não tinha mais força. Eu estava cansada. Eu queria dormir. Eu queria fazer qualquer outra coisa. Eu não tinha mais força. E aí Deus falou para mim, durante 1 ano eu ainda fiquei resistindo com isso. Você tem que escolher, você foi chamada para cuidar das pessoas de outro jeito.
Você foi chamada para fazer o bem de outra maneira. Você foi chamada para ser instrumento de justiça de outro jeito. Não é advogando que você vai ser instrumento de justiça. É anunciando a minha verdade, para desmascarar o inferno, para ensinar as pessoas a verdade. É assim que você vai ser instrumento de justiça, e não no poder judiciário brasileiro. Isso é doloroso. Isso faz você chorar por muitas vezes. E você vai renunciar e vai ter tempos, de tempos em tempos, isso vai vir te incomodar de novo. Mas aí que está. A luz da palavra, a luz daquilo que o Senhor falou no seu coração, e daquilo que você sabe que realmente é o certo a fazer. É nisso que você tem que se agarrar. É nessas promessas do Senhor específicas para a sua vida. Não vale a pena fazer as coisas do nosso jeito, irmãos. Não vale a pena. Algumas perguntas para você se examinar, para saber se você está se renunciando. Deus lhe diz para fazer algo e você está tentando ignorar o Senhor? Outra pergunta. Deus lhe diz para você deixar de fazer algo e você continua fazendo? Ah, mas eu não consigo, Deus. É muito bom isso. Eu não quero deixar de fazer. Eu quero. Deus já falou para você parar com isso. Outra pergunta. Você entrega integralmente a sua família, seu trabalho e seus sonhos no altar de Deus ou não? Meu sonho é ser atriz. Quero fazer faculdade de artes cênicas. Quero brilhar nos palcos. Ai, se Deus me falar que não é para eu fazer essa faculdade, não sei não. Vou fazer. Eu preciso, eu quero, é meu sonho. O que mal tem? Você entrega realmente sua família e tudo no altar do Senhor? Deus lhe diz para deixar de fazer algo e você continua fazendo? O autor da canção Sou Feliz com Jesus, ele era um advogado que tinha sua esposa, suas 4 filhas. E a esposa estava grávida da quinta criança, era um menino. Só que esse menino nasceu e pouco tempo morreu. Semanas depois ele morreu, esse menino. Depois, passado alguns meses, ele tinha feito um investimento, comprado um edifício. E aí houve um incêndio e ele perdeu o edifício dele e todas as economias que ele tinha. Estavam naquele imóvel. Perdeu. Ficou bem atordoado com isso, porque a situação financeira dele começou a balançar. E ali, uns 2 anos depois, ele foi participar de uma campanha evangelística com a família. Era o Charles Spurgeon que estava pregando, era um grande evangelista da época. Ele enviou a família dele, as filhas e a esposa no navio, para irem na frente. Depois ele ia encontrar com elas, porque ele tinha os compromissos de trabalho. Ia encontrar em 2 dias com elas. Aí estavam trabalhando e recebeu a informação de que o navio tinha naufragado. E não tinha nada assim falando sobre sobreviventes. Esse homem ficou desesperado. Depois de um dia, ele recebe um telégrafo, e a esposa tinha falado que tinha sobrevivido, mas estava sozinha. As 4 filhas morreram. Quando ele entra no navio para encontrar com a sua esposa em outro porto, ele escreve essa canção. Sou feliz com Jesus. Que é mais ou menos assim. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Depois de perder tudo que ele perdeu, ele foi capaz de escrever isso. Perder 4 filhas. Só sobrou a esposa dele. Todos os recursos financeiros dele, praticamente tinha perdido, irmãos. Escreve isso. Essa canção que séculos nos abençoam até hoje. Isso é atitude de quem morreu para si mesmo. Isso é entregar sua família integralmente, totalmente. Entregar os seus sonhos, seus planos, seu trabalho, tudo no altar de Deus. O altar de Deus significa o lugar da entrega, irmãos. Tem gente que se perder 1% do que esse irmão perdeu, amaldiçoa o Senhor. E vai dizer que é tudo mentira, que Deus não existe. Que foi iludido, que Deus é mau, que roubou o que era dele. Mas esse irmão sabia que tudo que ele tinha, na verdade, era do Senhor. Ele sabia que até o fôlego de vida dele pertence a Deus. Seus filhos pertencem ao Senhor, irmãos. Seu cônjuge pertence ao Senhor. Seu trabalho pertence ao Senhor. Você, totalmente, você é propriedade de Deus. Deus te comprou, Jesus te comprou. E Ele pagou caro, viu? Ele pagou com o sangue dele. Não foi com prata, com ouro, que são coisas corruptíveis, não. Foi com o sangue dele. Então, quem somos nós? Nós não temos o direito nenhum de querer questionar Deus em nada do que Deus possa fazer ou permitir que nos aconteça. Renuncie-se assim, mas tem que morrer até para a sua família. Nesse sentido, queridos. Para você poder viver só para Deus mesmo. Outra pergunta para você se examinar. Você sabe que tem algo em sua vida que não é um pecado, mas você sabe que é um obstáculo, que deve ser abandonado, mas você não fez isso ainda? Você pode casar com qualquer pessoa, desde que seja no Senhor. Entendeu? As moças podem casar com qualquer moço, desde que esse moço tenha a mesma fé que ela. E os moços a mesma coisa, podem casar com as moças crentes. Agora, às vezes tem um relacionamento que não está escrito na Bíblia. Ó, não case, é pecado casar com o fulano de tal. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Você sabe que não é um mandamento geral. Mas você sabe que tem coisas que estão te atrapalhando. É um peso, é um obstáculo. Não é um homicídio, não é um adultério, não é uma mentira, mas você sabe que é um obstáculo. E Deus falou, abandona isso. Você não fez. Deus já falou para cortar esse relacionamento, você não corta. Essa amizade não corta. Essa maneira de tratar o cartão de crédito, achando que aquilo ali é dinheiro seu, e não está lá, não, né? Não use cartão de crédito na Bíblia. Mas está falando que é um obstáculo. E você não faz. Irmãos, até as redes sociais que a gente se insere, tem coisas ali que não é legal. E se aquilo for realmente um obstáculo para você e você não corta? E se a roupa que você tem em usar é um obstáculo, é uma coisa feia, e você não corta? Algum palavreado seu. Você não fez isso? Precisa fazer. Porque, Hebreus 12, versículo 1 diz assim: livremo-nos de
tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem coisas que aparentemente não é um pecado, mas atrapalha a gente muito. Certas conversas, certos telefonemas, certas amizades, certas compras, irmãos. Certos programas que a gente gosta, não é um pecado. Olha, não tenha TV, não assista a televisão. Mas tem coisa que nos atrapalha, queridos. Tem músicas que nos atrapalham. E o que não edifica, pode ter certeza, vai te enfraquecer, sim. Vai sugar tuas energias, sim. Então, abra mão disso, se renuncie. É preciso também, para você se renunciar, haver antes um quebrantamento, para a renúncia ser real. Porque, olha, João, capítulo 12, versículo 24, diz o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continua ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você sabia que todas as sementes, na verdade, ele fala do trigo, né, especificamente. Mas todas as sementes, elas morrem para poder germinar. A casca precisa ser quebrada para que a vida, né, a essência que está nela venha à tona e produza o fruto, os muitos frutos, queridos. Se a casca nunca for quebrada, a vida dela também nunca vai sair. Não vai sair, não vai brotar. Se você nunca se quebrantar diante do Senhor, você nunca se render a Ele, quebrantamento é se render diante de Jesus. Quebrantamento é se deixar vencer, é parar de resistir a Deus. É parar de querer fazer as coisas do teu jeito, é largar a mão. Solta o cabo aí da nau, é o que diz do naviozinho da embarcação. Para de você querer dirigir esse barco da tua vida. Solta isso. Isso é se quebrantar. Isso é se render. Entendeu? E a gente precisa andar em quebrantamento, em se render diante do Senhor. Porque tem gente que só na hora da pressão é que solta. Fala, eu não estou conseguindo controlar. Solta, Jesus, por favor, cuida. Quando Jesus começa a dirigir, e aí a tempestade vai passando, e aí o mar vai ficando calmo de novo, a pessoa quer pegá-la de novo. Não adianta. Porque a partir do momento que você pegar de novo a direção da tua vida na sua mão, você vai fazer tudo errado de novo. Você vai deixar os seus membros, seu corpo se tornarem escravos do pecado. Você vai começar a querer fazer a sua vontade de novo. E aí você vai atrair sobre si de novo cansaço, falta de alegria, falta de confiança, vai ficar desanimado e vai largar Jesus. Ande em quebrantamento. Deixa a semente germinar. Primeiro ela vai morrer, depois ela vai germinar. Primeiro você vai deixar que Deus tire a essência dele de dentro de você. Após a morte verdadeira do eu, há uma gloriosa manifestação da presença de Deus. Vale a pena negar-se a si mesmo, queridos, e viver a vontade do Senhor. Vale a pena. Vamos ler Isaías 55, verso 8, para a gente terminar essa reflexão de hoje, ó. Por que eu preciso me negar? Por que eu preciso que a vontade do Senhor se manifeste sobre mim? Por que é melhor o senhorio dele sobre mim? Porque ele sabe tudo, irmãos. A gente tem um saber muito limitado. Deus sabe tudo, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tem coisas muito maiores do que a gente imagina para a nossa vida. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Deus sabe muito mais que você.
Deus planeja bem melhor que você. Deus tem meios e maneiras infinitamente melhores do que nossas maneiras. As armas dele, a mão dele é muito maior, alcança muito mais do que a sua. A proteção dele é muito maior do que a sua. O bem que ele quer fazer é muito mais infinito do que você sequer pode imaginar. Irmãos, é covardia querer comparar os seus planos com os planos do Senhor. E os seus jeitos, Senhor, faz desse jeito. Jesus, se o Senhor tocar no coração dele dessa forma, ei, Deus sabe de tudo. Deus é a verdadeira, total sabedoria. Deixa o Senhor fazer do jeito dele, no tempo dele. Você vai ver como é muito melhor. Oh, Deus, que bom que o Senhor não ouviu minha oração. Que bom que o Senhor não fez do meu jeito. Nossa, era tudo errado, Senhor. Ou ia ser uma coisa tão pequenininha. Como eu estava me apegando num negócio tão bobinho. Não ia me fazer feliz meia hora. Depois vai passar, mas o jeito que o Senhor fez está me fazendo feliz plenamente. Os caminhos do Senhor são bem mais altos, irmãos. Os pensamentos dele bem mais altos que os nossos. Renuncie-se. É preciso fazer isso. Que nesse momento, a palavra de Deus entre em você e gere em você arrependimento. Gere em você uma decisão para você parar de brigar, de lutar. Você tem que parar de lutar contra os métodos de Deus. Você tem que parar de querer questionar Deus. Senhor, me fala por que eu não posso fazer isso. Eu não entendo por que eu não posso fazer isso. Por que eu não posso namorar com fulano? Por que eu não posso namorar com a fulana? Por que eu não posso casar com o ciclano, Deus? Por quê? Ele me faz tão feliz, ele é tão bom para mim, ela é tão maravilhosa para mim. Por que não posso, Deus? Tem um monte de gente que quer resposta de Deus. Ei, Deus é Deus, Deus sabe o que é melhor e ponto. Se Ele quiser te falar alguma coisa, Ele fala. Se Ele não quiser, Ele não fala. Mas você tem que confiar. Você tem que confiar no seu Senhor. Você um dia declarou, Jesus, reina sobre mim. Jesus, eu confio no Senhor. Eu entrego a minha vida para ti. O Senhor vai ser meu Senhor e Salvador. Ei, Senhor manda. Ele que manda. Ele que dirige as coisas. Você, como filho, obedeça. Quando você era criança, seus pais ficavam te dando instrução de tudo? Seus pais chegavam e ficavam dando satisfação para você de tudo? Acho que não. Mesmo porque você nem ia entender. Seus pais moravam de aluguel, tinham que mudar para uma outra casa, porque o aluguel dali estava muito alto. Você tinha 3 anos de idade. Ele ia ter que falar com você, te pedir permissão para ele mudar de casa? Era assim? Você concorda, filho, que a gente mude de casa porque o aluguel aumentou? E os juros? E a amortização? E não sei o quê? E aí a imobiliária passou para mim, repassou. Porque a inflação... Ei, você nem entender isso. Eu não quero, eu gosto dessa casa, eu gosto. Por que eu tenho que mudar? Para com isso. Vamos parar de agir como menininhos também diante do Senhor. Deus sabe de tudo, Ele deu uma instrução, você vai lá e faz. E obedece e acata. É assim que acontece, queridos. É assim que tem que ser. Quer ser discípulo do Senhor? Quer realmente ser uma pessoa que tem relacionamento com Deus? Quer viver uma vida feliz? Quer viver uma vida cheia de paz, de tranquilidade com Deus, irmãos? Quer viver uma vida com propósito? Você quer se livrar de atitudes, de decisões mal tomadas na sua vida? Você quer fazer boas escolhas na sua vida? Então aprenda rapidamente a se renunciar. Aprenda rapidamente a calar o clamor do seu eu. Aprenda isso rápido. Para que você possa ser feliz. Porque eu tenho visto, já aconteceu na minha vida, e eu tenho visto muita gente que atende o clamor do eu, depois que passa a sensação, e dura ali algumas horas,
o desgosto que vem depois, não compensa ter ouvido eu. Não compensa. Então, quer evitar mais sofrimento para a tua vida? Aprenda a morrer para si mesmo. Amém? Você quer orar comigo? Feche os seus olhos. Eu vou orar com você, mas você vai colocar diante de Deus aí essas áreas na sua vida que você sabe que você precisa renunciar. Em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui na tua casa, na sua presença. A nossa fé aumentou nessa manhã, porque a tua palavra produz em nós fé. Nós podemos olhar para a tua palavra e ver que ela é um espelho. Ela refletiu, Senhor, a nossa essência nessa manhã. Refletiu a nossa verdade, Deus. Refletiu a situação em que nós estamos. Nós vimos através da sua palavra nessa manhã coisas que precisamos abandonar, Senhor. Vimos atitudes e ações e relacionamentos que nós precisamos também abandonar, Pai. Muitas coisas aqui, Senhor, nós vimos através da luz da tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que os seus filhos que ouviram possam, Deus, receber e tomar a atitude, Deus. Fazer a decisão, Senhor, de se renunciar, de tomar a tua cruz, Senhor, de se negar a si mesmo, para que a gente possa realmente, Deus, caminhar contigo, para que realmente possamos te seguir, para que realmente sejamos teus discípulos verdadeiros, meu Pai. Em nome de Jesus, aonde a minha voz alcançou, Senhor, aonde a tua palavra foi anunciada, Deus, que haja arrependimento, Deus. Eu libero, Senhor, a tua claridade, Deus. Eu libero a tua iluminação, Senhor, para que haja, Senhor Jesus, escolhas bem feitas nesta manhã, neste dia, Senhor, para que haja morte do nosso eu, para que a sua vida, Deus, possa fluir através de nós, que a nossa casca seja quebrada, Senhor, nesse momento, para que produzamos frutos dignos de arrependimento, para que vivamos a sua vida com qualidade e para que espalhemos vida também por onde nós caminharmos, por onde nós formos, Senhor Jesus, que a sua vida emane de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, Deus, por onde nós formos, Deus amado, a sua vida, Deus, a sua vida flua, Senhor, o teu Espírito Santo flua em nós, através de nós queremos retirar todo obstáculo, Senhor, tudo aquilo que tem impedido, Senhor Jesus, da gente viver essa vida com qualidade, Pai, e tudo aquilo que tem impedido, Deus, de nós te vermos, de nós te sentirmos. Não queremos estar mortos para ti, Senhor. Queremos estar mortos para os nossos pecados, mas vivos para Deus, vivos para ti, te ouvindo, Senhor, te vendo, te tocando, Senhor, falando contigo, meu Pai, caminhando ao seu lado, Deus, em nome de Jesus. Toda falta de alegria, todo desânimo, todo cansaço, todo peso, toda opressão do inferno que se achegou sobre esse seu filho, essa tua filha, que não estava se renunciando, que tudo isso dissipe agora pela decisão que ele vai tomar, que ela vai tomar nesta hora, Deus, de morrer para si, Senhor, e de viver para ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.